Olá, meu nome é Silvia, eu sou palestrante da Casa dos Espíritos e hoje estarei fazendo uma palestra com o título O Reino de Deus e o Amor. Onde está o Reino de Deus? O que é amar? O Reino de Deus, naquela época de Jesus, ele se deslocara da Galileia para Jerusalém pela primeira vez. Já no início do seu trabalho de divulgação do Evangelho, e assentados à porta do templo, não muito longe de se reunia um grupo de sacerdotes, pensadores ociosos. Um deles, chamado Hanan, impressionado e magnetizado pela figura imponente de Jesus, pergunta a ele: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: Procuro nessa cidade a fundação do reino de Deus. Respondendo com modesta nobreza, o sacerdote, impressionado com aquela resposta, diz: Reino de Deus? Que pensas tu que venha a ser isso? Jesus então diz: Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Com que contas para a empresa difícil? Quais são seus companheiros e seguidores? Acaso tem apoio de algum príncipe ilustre para essa difícil tarefa? Jesus responde de uma forma humilde: E meus companheiros hão de vir de todos os lugares. O sacerdote então dá uma gargalhada irônica e diz assim: Com certeza, os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. Estes com certeza serão seu material de apoio. Mas Galileu, porventura, já viste uma estátua perfeita ser modelada com fragmentos de lama? Jesus, aprendendo a agudez da ironia, responde a eles, com energia serena: Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade. E, impressionado com a resposta, responde o sacerdote: Conheces Roma ou Atenas? Jesus responde: Eu conheço o amor e a verdade. Impressionado com a resposta, responde ao sacerdote: Conheces Roma ou Atenas? Eu conheço o amor e a verdade. Por acaso conheces os códigos imperiais e as regras de templos de Jerusalém? E Jesus finaliza dizendo: Eu sei qual é a vontade do Pai a meu respeito. E o sacerdote, então, irritado, se afasta e Jesus prossegue sua visita pela cidade. Após caminhar por Jerusalém, regressa ao lago de Genezaré. E passando pelas margens do lago, próximo à cidade de Cafarnaum, Jesus procura ansioso Simão Pedro e André, pescadores do lago que estavam trabalhando no local. E os chama: Simão, André, quereis ser meus discípulos? Os dois parecem reconhecer aquele timbre de voz, mesmo sem conhecê-lo. Aquela fisionomia lhes é familiar. Eles talvez não seriam capazes de explicar de onde conhecia aquela figura doce e amorosa do Mestre. E Jesus começa a lhes explicar sobre o trabalho do Evangelho e sobre o reino de Deus. E André ingenuamente diz assim: Mas um rei, Cafarnaum tem poucas casas, e Simão Pedro, qual se for uma criança ingênua que quisesse demonstrar boa vontade, diz assim: Não, André, o lago é grande, tem muitas cidades e o reino poderá abranger todas elas. No falar de Pedro. Jesus então sorri e adia prazerosamente as explicações. Começava o trabalho apostólico, andando mais um pouco encontra Levi, que se transformaria depois no apóstolo Mateus, e assim vai reunindo um a um até formar o Colégio dos Doze. Formado o Colégio dos Apóstolos, Jesus começa a obra de implantação do reino físico, uma obra exterior, mas o mestre, na verdade, procurava construir por dentro. Esse reino, disse ele ao sacerdote, é obra divina do coração dos homens. E durante os 3 anos em que educou os apóstolos, Jesus procurava modelar esta grande estátua, este grande mármore que é o nosso sentimento. Onde está o reino de Deus? Disse-nos Jesus: o reino de Deus está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, por que as práticas religiosas para encontrá-lo? As práticas religiosas respeitáveis são sempre valioso trabalho para que venhamos desentranhá-los das sombras que conhecemos sob os nomes de vaidade, orgulho, crueldade, ódio, indiferença, egoísmo, indisciplina
e inconformação, sombras que envolvem o sentimento ao modo de cascalho que encerra o diamante. E exemplo que se coloca também de Michelangelo da Vinci, né? Rafael com mármore, companheiros prenúncios do reino de Deus, e nós com a alvorada de cada dia, que é o nascer do sol e o anoitecer. O sol que nos sustenta não aparece de jato no firmamento, ou seja, na escuridão das primeiras fases da madrugada começam a surgir aberturas rosas de luz aqui e ali, quando não estejam sob o peso de nuvens que lhes ocultam temporariamente a beleza, ou seja, a necessidade da reencarnação. O processo de liquidação das trevas é sutil e vagaroso. Assim também somos nós, sob a carapaça das imperfeições e defeitos, adquiridos em múltiplas instâncias de trabalho e experiência, com o esforço de autoaperfeiçoamento que as revelações religiosas nos oferecem, e vamos criando forças de libertação. Quando procuramos o reino no exterior, muitos percorrem templos, altares, procurando Jesus, mudar de crença religiosa, pode ser modificação do caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação, né? A gente sabe que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, nas buscas da perfeição, do amor, do respeito ao próximo e assim por diante. Tornar-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Então, é verdade, a gente só encontra Cristo no nosso interior, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vivenciamos, naquilo que nós praticamos, não é? E cristianizar a vida não é imprimir novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária por meio da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Entre chineses de épocas venerandas na Índia bramânica, no Egito, na Grécia Antiga, com os gauleses e romanos astecas, da existência à existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais sem fim. Que os mundos que se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que por isso o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Ou seja, tudo passa onde estão as riquezas, as grandezas, apenas as conquistas do coração é que ficam pela eternidade. Então é por isso que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, e as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, que ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de nós. Se Deus quer o reino de Deus em nós, é porque Ele quer o melhor para nós. E nem sempre nós queremos o melhor e escolhemos o pior, né? Ou seja, de acordo com a nossa busca interior, é que a gente vai encontrar Deus. Então, não é no exterior, é no interior de cada um de nós, nas nossas posturas, nas nossas escolhas, nas nossas vontades de progredir e assim por diante. Voltando à história do início da palestra, onde Jesus disse ao sacerdote que ele faria era a obra divina no coração dos homens, e durante os 3 anos em que educou os apóstolos, Jesus sempre procurava modelar esta grande estátua, este grande mármore que é o nosso sentimento, o amor. O que é o amor? É o sentimento mais sublime que existe na face da terra, quando verdadeiramente sentido e vivenciado. Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor é a essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração essa centelha do fogo sagrado.
né? Fenelon, Bordeaux, 1861, de Allan Kardec. O amor é a maior conquista evolutiva do espírito. Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa alma. O exercício do alto-amor está em aprender a ouvir a voz do coração, pois nele residem os ditames para a nossa paz e harmonia. O período de maioridade das ideias espíritas será alcançado quando a instauração das atitudes de amor em nossas relações, e para isso torna-se indispensável aprofundar a sonda da investigação mental no reino subjetivo dos sentimentos. Então, o Chico sempre falava o amor como solução, né? Para todas as dificuldades, é o amor que é a solução para tudo. É com os olhos do coração que a gente tem que auxiliar, fortalecer os nossos sentimentos, buscar a resposta para aquilo que a gente quer resolver. E só o amor constrói, né? No livro Lei de Justiça, Amor e Caridade, na questão 621, onde está escrito a lei de Deus na consciência. O que nos falta para o aprendizado desse sentimento sublime chamado amor? É a educação para o alto amor. O mais genuíno ato de amor assim consiste na laboriosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. Quando não nos amamos, queremos agradar mais aos outros que a nós mesmos. Mendigamos o amor alheio, já que nos julgamos insuficientes ou incapazes de nos querer bem. O alto amor é um aprendizado de longa duração. Amar é uma lição para a eternidade. O amor a si mesmo não confunde com o egoísmo, porque quem tem atitude amorosa consigo está centrado no self, no seu eu, e deslocou o foco de seus sentimentos para a fonte de sabedoria e elevação, criando a ressonância com o ritmo de Deus. Então, o amor é solução para todos os problemas, né? Tudo que é egoísmo não nos traz felicidade, né? Tudo para si, tudo para si. Não. Quanto mais a gente aprende na atitude do amor, na busca, na perseverança, na caridade, enfim, em todos os gestos que tem o amor, é onde a gente vai conquistar a paz, a harmonia, a tranquilidade, a serenidade em nosso coração. O amor a si mesmo não se confunde com o egoísmo, porque quem tem atitude amorosa consigo está centrado no self. Eu deslocou o foco de seus sentimentos para a fonte de sabedoria e elevação, criando a ressonância com o ritmo de Deus. É estar em sintonia com o mais alto, né? Amar, envolver, auxiliar, né? Ou seja, todos nós precisamos um dos outros, né? Ouvir a alma é aprender a discernir entre sentimento e o conjunto de manifestações íntimas do ser, sedimentada na longa trajetória evolutiva, tais como os instintos, tendências, hábitos complexos, traumas, crenças, desejos e interesses e emoções, sem generalizar, nascidos na década de 50 a 60. Amar-se é ir ao encontro de si mesmo, né? E esse amar está ligado também à depressão, quando a gente não se ama, né? A palavra amor é muito forte, o sentimento amor é muito forte. É o que acontece, as pessoas entram de depressão, quando elas se distanciam do amor. Então, o que acontece quando nos distanciamos de Deus? Ou nos apartamos de Deus e ficamos doentes da alma, e já gera a doença chamada depressão. E não aceitar a vida como ela é, né? Que é uma resignação a suportar as provas da vida com paciência, jamais desistir de buscar-lhes a solução. O receituário oportuno para todos nós é acreditar que merecem a felicidade, assim como todos os seres humanos. É parar de encontrar motivo para suas dores, descobrindo-lhes as causas íntimas. Parar de pensar em felicidade para depois da morte tentar viver a vida do modo mais feliz possível.
que o amor de Deus seja o que exista de melhor em nós. Então, a nossa busca, né, de evolução depende de cada um de nós. Né? Amar é imprescindível. Né? Se amar, se cuidar, se integrar, se fortalecer. Então, é uma busca constante de todos nós. Né? Todos nós queremos evoluir, todos nós temos os mesmos direitos, né, de busca. Então, cabe a cada um de nós fazer a sua busca no seu dia a dia, né, amando ao próximo, aceitando, auxiliando, passando palavras de conforto para aqueles que mais precisam. Então, é fundamental que a gente se integre, né, no mundo espiritual, na busca, né, da evolução espiritual, no sentido de nos tornarmos seres melhores, né, de realmente vivenciar esses aprendizados, essas lições, né, colocadas pelo nosso Mestre Jesus, para nos transformarmos em seres do bem, seres de amor, seres de confiança e de esperança, né? De que temos sempre esperanças em dias melhores, em mudanças melhores, em transformações melhores. E lembrando que toda mudança depende de cada um de nós. Ninguém pode fazer por nós, o caminho é o único para cada um, e de acordo com as bagagens que carregamos, são as bagagens que vamos escolher para a nossa integração no mundo espiritual, para a nossa integração para com Deus, para a integração com a sociedade, com os amigos e com tudo que nos rodeia, né? E só assim o amor vai unindo, vai se transformando, vai se fortalecendo e trazendo paz aos nossos corações, alegria de viver, confiança, não é? Então, quando algumas pessoas nos ligam, né, principalmente no atendimento fraterno, e que estão passando por provações, dificuldades, tudo o que elas precisam ouvir são palavras de conforto, de carinho, de atenção. Não é? Então, o mundo precisa muito de abraços, de, de cuidados, né? De serem acolhidos, abraçados, envolvidos, porque tudo na vida tem saída. Né? E jamais pensar em atitudes que não nos aproxima de Deus, ao contrário, nos faz distanciar, né? Porque há muitos cometendo suicídio e é muito triste isso, porque a vida é um dom de Deus e é Deus que nos presenteia a vida. Então essa vida tem que ser cuidada, essa vida tem que ser evoluída, não é? Ela tem que crescer em sentimentos de amor ao próximo, de amor a si mesmo, né? Se amar. Né? Ah, mas eu não tenho tudo, eu não consigo tudo que eu quero, mas nós aqui não viemos para conquistar coisas materiais, né? Ou seja, temos aquelas básicas, né, que vamos para a sobrevivência, o seu carro, a sua casa, são às vezes, não, são, vamos assim dizer, propriedades que nos ajudam a viver. Uma casa, né, um trabalho e outras buscas que a gente faz na vida para se aperfeiçoar, para receber e assim por diante. Mas a vida em si é um presente de Deus, ela tem que ser vivida, ela tem que ser positiva, ela tem que ser alegre, ela tem que ser otimista. Por quê? Porque o tempo que nos é dado tem um limite. Então saibamos aproveitar esse tempo que estamos aqui na Terra para as mudanças, para perdão, para abraçar, para acolher, para vivenciar os melhores momentos de nossa vida. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. A oportunidade é para todos, é para cada um de nós somos seres fundamentais na vida desse planeta, né? E só nós podemos fazer as mudanças na parte positiva. Dá licença um pouquinho. E nos influenciando sempre no bem, na busca do bem, do perdão, da fraternidade. Tudo que nós precisamos é de um bom abraço, de carinho, não é? E que a gente possa se fortalecer sempre nessa busca
de transformação, né? Na busca de renovação, de mudanças diárias, de mudança de pensamento, né? De pensamentos positivos que nos reerga, né? Nos edifique nessa vida presente, porque essa é a nossa oportunidade enquanto estamos na vida terrena, de transformação para o bem, para a aproximação com Deus e para a felicidade. Obrigada a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.